Shalom, shalom, queridos. Boa tarde aqui para mim. Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre chamados a ser diferentes e não conformados, com base na Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Então eu vou ler aqui para nós. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, através dessa passagem, a gente observa que nós somos chamados a sermos diferentes, a renovarmos a nossa mente e não a nos moldarmos a este mundo, né? A essa cultura, ao que esse século dita. Então, eu vou ler algo aqui para vocês do N.T. Wright, é uma referência. Quando eu estava estudando para trazer essa palavra para vocês, foi o que tocou meu coração. Ele fala assim, que nós precisamos nos recusar a deixar a era presente nos forçar dentro de seus moldes, ditando-nos como devemos pensar e até mesmo o que devemos pensar. Então, a era atual quer nos ditar o que a gente deve pensar e como, o que nós devemos pensar, além de nos dizer como podemos ou não nos comportar. Então, hoje, a cultura que nos cerca, esse tempo, essa era, tenta nos colocar numa caixinha, nos conformar, né? Tenta nos moldar, nos colocar num molde, o molde que eles estão ditando. E aqui Paulo está nos chamando a atenção para que não fomos chamados para entrar nesse molde, mas para sermos diferentes através da renovação da nossa mente. A base para isso não é o que a cultura à nossa volta espera de nós, mas o que Deus, em sua misericórdia, já fez em nosso favor. Nós gostamos muito de falar a respeito de Deus nos conhecer antes mesmo, né, de estarmos no ventre das nossas mães, e nós não paramos para analisar que se Ele nos conhece antes de estarmos no ventre das nossas mães, é porque Ele nos idealizou. Ele desejou que fôssemos de uma determinada forma, que seguíssemos a palavra dele, que seguíssemos os passos de Jesus. Nós não paramos para pensar que Ele nos deu a nossa personalidade, que Ele nos deu o nosso temperamento, né? Que Ele nos deu a nossa aparência física. E Deus é intencional, como eu gosto de dizer. Então, tudo isso teve uma intencionalidade. Não é para a gente se descaracterizar, para a gente sair desse plano que o Senhor fez, que é perfeito, para nos equipararmos ao que as pessoas nesse tempo querem que nós sejamos, né? Não é para a gente sair desse lugar que a gente ocupa em Cristo, para a gente passar a ocupar um lugar no mundo, nos tornando iguais a eles, nos encaixando, nos moldando nesses padrões, deixarmos, né, esse lugar perfeito que o Senhor idealizou para a gente. Muitas vezes nós queremos nos sentir pertencentes, né? Nós queremos sentir, não queremos a rejeição, né? Nós corremos de rejeição. E para isso nós temos nos amoldado a esse mundo, assistido o que eles assistem, falado o que eles falam, pensado como eles pensam, desejado o que eles desejam, mas aqui o Senhor nos chama a sermos diferentes, a renovarmos a nossa mente, né? A não nos conformarmos, ou seja, a não aceitarmos os padrões que esse mundo tenta estabelecer para nós. Uma das frases chaves aqui é a era presente. Em Gálatas 1:4, Paulo chama isso de a presente era má. Assim como muitos judeus do primeiro século, ele acreditava que a história mundial era dividida entre a era presente, caracterizada por rebelião contra Deus e pela corrupção e morte resultantes disso, e a era por vir, na qual Deus daria nova vida ao mundo e à humanidade, trazendo justiça, alegria e paz de uma vez por todas. Então, os judeus acreditavam que a presente era maligna, né? E a gente sabe quem governa esse tempo, né? A gente sabe, infelizmente, quem governa esse tempo. Então, ao que estamos nos amoldando, né? Às trevas, ao maligno, ou ao nosso Senhor e Salvador? Parte essencial do Evangelho de Paulo é sua crença de que essa era por vir já começou em Jesus e, acima de tudo, em sua morte e ressurreição. Os cristãos, portanto, estão na posição de um
uma nova pessoa aprendendo o serviço, a como ser, a quem ser, a como pensar. Mas de alguém que precisa parar de deixar o mundo à sua volta ditar seus próprios termos e condições. E no lugar disso, precisam descobrir como pensar, falar e agir da maneira apropriada, não para a era presente, porém para a nova era que já está irrompendo. Então, nós somos chamados como filhos de Deus a pensarmos como Sião, temos a mente de Sião, pensarmos como Cristo pensava. Cristo instaura um novo momento. Cristo rasga o véu. Cristo se faz maldição por nós. Cristo morre e ressurge e renasce para que nós tivéssemos o perdão, para que tivéssemos uma nova vida. E a gente quer permanecer e continuar nos moldes da velha vida, da vida carnal, pecaminosa, corrupta, corruptível, né? Os cristãos são chamados a ser contra a cultura, não a respeito de tudo, como se tudo e qualquer aspecto da sociedade e da cultura humana fosse mal, de modo automático e total, mas ao menos quanto a estarem preparados para refletir com relação a cada um dos aspectos da vida, somos chamados a pensar. Muitas vezes, quem é de fora quer dizer que nós somos como pessoas tolhidas, né? Pessoas adestradas pela igreja, pela Bíblia. É isso que eles pensam. Mas o nosso Deus nos chama a refletir, nos chama a pensar, né? Nos chama a sermos críticos no sentido de isso é do Senhor ou não é? Isso é lícito ou não é lícito que eu faço? Isso é bom ou não é bom? Isso é trevas ou é luz? Então o Senhor nos chama para nos refletirmos, para sermos seres pensantes, né, racionais. Precisamos estar prontos para questionar aquelas situações em que a era presente grita, ou quem sabe até sussurra de forma sedutora, que seria melhor e mais fácil fazer as coisas daquela maneira, enquanto a era por vir, já inaugurada em Jesus, insiste em que pertencer à nova criação significa que devemos viver desta maneira e não da outra. Nós somos nova criatura. Por que vamos nos amoldar às coisas deste mundo, às coisas velhas? Né? Por que nós vamos ter vestimentas velhas, formas de pensar velhos, comportamentos que não se enquadram no novo pensamento, na nova era, no porvir, na vida que Jesus nos deu? A chave de tudo isso é a transformação da mente. No mundo atual, muitos cristãos nunca chegam a um acordo com relação a isso. Esperam conseguir viver à altura de algo como os padrões cristãos, enquanto ainda continuam pensando da mesma forma que o restante do mundo pensa. Isso é muito comum, a gente vê isso no nosso entorno e nós mesmos já fizemos isso. A gente quer a nova vida em Jesus, mas a gente não quer abandonar os antigos hábitos e os antigos pensamentos. Nós estamos tão enraizados nos antigos conceitos, em tudo aquilo que nos foi ensinado, ou em tudo aquilo que nós acreditamos, que a gente não quer assumir esse pensamento de Sião. Nós queremos tanto sermos aceitos, não sermos rejeitados, sentir que fazemos parte do grupo, que a gente não quer pensar diferente como Cristo nos chama a pensar, mas a gente quer pensar como todo mundo está pensando. Isso é impossível. A análise de Paulo da rebelião humana contra Deus, no capítulo 1, de 18 a 32, inclui um número considerável de informações sobre pensar de forma errada. Ter a mente renovada, mediante a persuasão do Espírito, é de vital importância para o ser humano iniciar sua verdadeira vida, a qual é a vontade amorosa de Deus para todos os seus filhos e filhas. Então precisamos de uma renovação da nossa mente. Precisamos derrubar as fortalezas mentais. Precisamos derrubar os dogmas, os conceitos errôneos, malignos que foram incutidos em nós. Precisamos nos debruçar sobre a Bíblia, com a orientação, com o ensino do Espírito Santo de Deus e permitir que Ele renove, que Ele mostre, que Ele traga em descoberto aquilo que não se enquadra nessa nova vida e que Ele venha renovar a nossa forma de pensar. Nós temos que dar lugar ao novo. Se nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, se nós queremos essa nova vida ressurreta com Cristo, com Yeshua HaMashiach, nós precisamos renovar a nossa mentalidade.
Nós precisamos abrir mão dos velhos conceitos, dos velhos preconceitos, das nossas crenças antigas, dos dogmas religiosos. A mente religiosa é um grande muro impeditivo de que a nossa mente seja renovada. Precisamos abrir mão da religiosidade, precisamos deixar que o Espírito tenha liberdade para agir na nossa mente, nos nossos conceitos. Não somos nós que ditamos o que é certo ou errado, mas também não é o mundo que dita o que é certo ou o que é errado. Nós temos a palavra, que é o nosso guia, que é a nossa chave. Nós temos um caminho, nós temos um exemplo, nós temos um Deus vivo que veio em carne e viveu como nós vivemos hoje em dia e sofreu o que nós sofremos hoje em dia e ainda mais. E nos mostrou como devemos pensar, comportar, como devemos agir. Então, os nossos pensamentos têm que ser ditados pelas coisas celestiais, pelas coisas do alto e não pelas coisas desse mundo. Afinal de contas, essa é uma maneira de se alcançar maturidade. Precisamos ser crentes maduros. Chega de leitinho, chega de sermos bebês. Precisamos ir para uma fase de maturidade, de alimentos sólidos. Mas só uma mente renovada aceita alimentos sólidos. O Senhor só vai confiar grandes mistérios e grandes revelações para quem já for maduro, para quem estiver com essa mente renovada. Como Ele vai confiar as coisas do céu, os mistérios da sua palavra para aquela pessoa que está com a mente enraizada aqui na terra. Precisamos ser espirituais para alcançarmos as revelações e os mistérios espirituais. Algumas vezes as pessoas sugerem que viver a vida cristã implica ter certo tipo de imaturidade, já que não se é guiado pela reflexão pessoal e profunda sobre as coisas, mas por regras e procedimentos advindos de outros lugares. Essa não é a visão de Paulo sobre a vida cristã e nem é a nossa visão aqui, nós, da Techuvacião, da Rede Reino, não é a nossa visão. É claro que existem muitos limites firmemente estabelecidos e glória a Deus por eles que nos guiam, glória a Deus por eles que nos dão parâmetros a seguir. Ele falará mais a esse respeito a partir de agora, mas no centro do cristianismo genuíno está uma mente desperta, alerta, que não se contenta em simplesmente receber algumas instruções prontas, mas está determinada a compreender por que a vida humana é para ser vivida desse modo e não de outro. Notem isso. No centro do cristianismo genuíno, não no cristianismo propagado por falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas. Não, no cristianismo genuíno, aquele que nós buscamos viver, voltando às coisas do Senhor, voltando às coisas do alto, buscando uma mente de Sião. Nós precisamos ter uma mente desperta, alerta, que não se contenta em simplesmente receber informações prontas. Ou seja, somos chamados a analisar aquilo que chega até a nós. Vamos analisar à luz da palavra. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que a palavra nos manda fazer, sentir, nos comportar. Precisamos ter uma mente desperta. O pastor falou isso, mas a Bíblia diz isso? Os meus colegas de trabalho fazem assim, mas isso está de acordo com como Cristo viveu? Precisamos estar despertos e vigilantes. A Bíblia fala muito em estarmos vigilantes. Não basta orar, mas precisamos estar vigilantes. Precisamos conhecer a palavra, estarmos lavados na palavra, transformados pela palavra. Precisamos estar despertos, alertas, vivos. Precisamos passar cada informação que nos chega por filtros. Filtros que estão na palavra, que estão nas escrituras, não filtros pessoais ou filtros desse mundo, ou filtros do que a sociedade dita. Precisamos filtrar aquilo que nos é ensinado, precisamos ensinar os nossos filhos a filtrarem o que é ensinado nas escolas, nas universidades e mesmo nas igrejas. Como eu falei no último vídeo, vivemos uma época do engano, da operação do espírito de engano. Então precisamos estar alerta e ter a mente transformado. Somos chamados a ser diferença. Somos chamados a ser diferentes para fazer a diferença. Continuemos. Na realidade, é no estilo de vida da era presente que muitas vezes se encontra a verdadeira imaturidade do ser humano.
Uma vez que as pessoas apenas olham para a cultura à sua volta com toda a sua superficialidade e seus padrões fúteis de comportamento e a copiam de forma impensada. Então, porque a atriz tal pensa de tal forma, ou porque um político tal pensa de tal forma, ou porque um famoso, um cantor que eu gosto muito, fala isso ou aquilo da Bíblia, ou do que eu devo fazer, ou do que é lícito ou não viver. A gente é tão superficial, a gente está tão sem aprofundamento nas coisas do Senhor, que nos chama a mergulharmos de cabeça, que nos chama a não ficarmos só com as águas nas canelas, mas irmos mais profundo. Porque essas pessoas falam, porque o meu vizinho está vivendo, porque o meu melhor amigo faz isso. Nós nos amoldamos, mas não, somos chamados a sermos transformadores, agentes de transformação. Não somos nós que vamos nos amoldar aos padrões desse mundo, mas nós vamos levar o reino até as pessoas. Nós vamos levar essa mente transformada até as pessoas. Então precisamos sair dessa superficialidade. Precisamos sair desse copia e cola, desse reproduz, desse repete. Somos chamados a sermos diferentes, a fazermos diferença. Somos chamados a renovarmos as nossas mentes, a analisarmos aquilo que a forma como eu penso está em conformidade com as Escrituras, com a palavra que é viva e eficaz. A palavra tem que se transformar em vida em nós. Então, neste dia, o que eu oro, o que eu peço, é que o Senhor traga em descoberto tudo aquilo, toda aquela falsa crença que está em nós, toda a crença que nos limita a crescermos em maturidade em Cristo. Que o Senhor venha derrubar todas as estruturas mentais diabólicas malignas, que todas as estruturas neuronais, que todas as estruturas cognitivas que nos impedem de alcançar a verdade e a vida, que é Jesus, que sejam destronados de dentro de nós, que nós não sejamos aqueles que querem se amoldar, aqueles que querem se encaixar nos padrões dessa era maligna, diabólica, corruptível, corrupta, mas que nós sejamos transformados, que as nossas mentes sejam renovadas, refeitas, restauradas, resetadas, se preciso for, para que tenhamos uma mente de Sião, uma mente como a mente de Cristo, que desejemos, que clamemos ao Senhor, Yahvé, Deus Todo-Poderoso, através da atuação do Teu Espírito Santo em mim, que eu possa ter a mente de Cristo em mim, Senhor. Renova todos os meus pensamentos, tira os traumas, as feridas, as mágoas, Senhor, tira todas as raízes de amargura, tira tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Tira, Senhor, tudo aquilo que dita na minha mente, no meu pensamento, que eu devo ser como as outras pessoas desse mundo são. Tira, Senhor, todo o medo de rejeição, toda a necessidade de ser aceita, Senhor. Eu só quero ser aceita pelo Senhor e por ninguém mais e nada mais. Eu quero ser como Cristo foi, eu quero seguir os passos de Cristo, do meu Salvador, do meu Senhor. Eu quero ser uma serva fiel, aquela serva que voluntariamente escolhe seguir os passos do seu Senhor. Esses somos nós. Renova as nossas mentes, Pai. Dê-nos a mente de Sião, uma mente renovada, uma mente alinhada com a Tua palavra. Não permita que nós sejamos conformistas. Não permita que nós sejamos conformistas, Senhor. Mas renova-nos na Sua perfeita, boa e agradável vontade, porque os Teus pensamentos são maiores do que os nossos, Pai. Não nos deixe, Senhor, ao poder dos nossos próprios pensamentos, da nossa própria forma de pensar, porque somos falhos, Deus. Que sejamos agentes de transformação, levando o Teu reino aonde quer que nós passemos. Abençoa cada pessoa que está vendo esse vídeo, Senhor, e que ela tenha um toque da Tua destra poderosa agora. Que Teu Espírito venha com fogo consumidor, consumindo tudo que não pertence a Ti. Que venha uma unção fresca, uma unção nova, Senhor, sobre cada uma dessas pessoas, e que elas sejam lavadas nessa unção, renovadas nessa unção. Que todo pensamento hipócrita, deturpado, maligno, de trevas, todo pensamento corrompido seja retirado da mente delas. Tudo que está lá no recôndito da sua mente, que elas mesmas não sabem, mas que as fazem se comportar de determinada forma, falar de determinada forma, Senhor.
Que esses padrões de pensamento sejam renovados, Senhor. À luz da Tua palavra, na tua ação do Teu Espírito em nós, para que sejamos, Senhor, pequenos cristos aqui nessa terra, Deus. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa petição, essa oração que eu faço por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Deus. Renova-os, Pai. Tem misericórdia dele, renova-os, Deus. Queridos, um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Hoje foi uma palavra breve, mas não tentem se moldar a esse mundo. Somos chamados a ser diferentes. Não somos chamados a ser acomodados. Nosso molde é outro. Nosso molde não é o molde desse mundo. Nós temos o varão perfeito. Nós temos um Deus para quem olhar, para quem adorar e sermos como Ele é. Renovem seus pensamentos. Tenham as mentes ativas, despertas, alertas, vigilantes, para que não sejamos seduzidos pelas coisas desse tempo e deste mundo. Eu oro para que o Senhor te traga esclarecimento e que para o Espírito Santo levar para você além daquilo que eu trouxe em palavras, mas que tudo isso que eu trouxe se desdobre naquilo que o Senhor quer fazer em você. Nosso Deus é um Deus de pessoalidade para você. Ele tem uma renovação específica da mente. Amém? Um grande beijo a todos e até o nosso próximo vídeo.